Bom dia a todas e todos vocês. Nem todas as emoções que a gente experimenta têm intervenção na vida pública, nas questões comuns. Mas outras emoções interferem diretamente na maneira como as pessoas se percebem aos outros. Uma dessas emoções é o ódio, né? Nos últimos anos, no Brasil, o ódio tem sido um edifício que se ergueu bastante sólido, sobretudo a partir do segundo turno das eleições. O Brasil se polariza politicamente e nessa polarização emergem com muita força os discursos de ódio e cai a escuta empática, a capacidade de ouvir os argumentos do outro. As pessoas começam a se insultar, não se ouvem, não respeitam as posições políticas, as escolhas eleitorais. E tudo isso é engrossado com discursos e ações contrários aos grupos difamados, aos grupos estigmatizados. A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, mas também contra a população negra e pobre das periferias, contra as mulheres de uma maneira em geral, as pessoas com deficiências, os povos indígenas, os gordos. A gente nunca viveu tanto uma cultura de ódio que não está só nas redes sociais, nas relações analógicas, mas elas estão, ou nas relações digitais, mas elas estão também nas relações analógicas, nas conversas do cafezinho, no intervalo do almoço. Elas estão no linchamento daquela mulher no Guarujá, que foi vítima de uma fofoca de Facebook, que foi linchada até a morte e que teve a imagem do linchamento divulgada nas redes sociais. O ódio está expresso na maneira como a polícia de São Paulo tratou Verônica Bolina, uma travesti, uma transexual negra, que num surto psicótico atacou uma pessoa, mas que nem por isso tinha que ser torturada e exposta daquela maneira nas redes sociais. O ódio tem impedido esse sentimento que é fundamental para que a gente entenda o outro, esse sentimento que é fundamental para a cultura de direito, para o Estado democrático de direito, que é a empatia, a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Eu sou uma pessoa que cresci carecendo de empatia. Eu cresci carecendo da empatia primeiro dos meus pais, porque ser uma criança diferente, não corresponder às expectativas que a família tem sobre os gêneros, faz com que você seja alvo de rejeição, a princípio, na sua própria família. Então, você tem que conquistar primeiro o amor dos seus. Depois, você passa a vida inteira cobrando a empatia das outras pessoas para que você exista, para que você viva. Aquele rapaz que recebeu uma lâmpada fluorescente na cara era alguém que jamais esperava que a falta de empatia do seu algoz pudesse chegar a esse ponto. E a falta de empatia está presente nessa casa. A atuação política de nós, que somos defensores de direitos humanos e favoráveis às minorias, tem sido prejudicada pelo hábito de deputados e deputadas que estão nessa casa, o hábito de difamar, de estimular o ódio. Recentemente, na comissão, na CPI, que investiga a morte da juventude negra e pobre, um deputado ligado à bancada da segurança pública, que a gente chama assim, as forças repressivas ou a bancada da bala, praticamente levantou para me bater. E não só isso, esse deputado pegou a minha fala e acabou de deturpar, fazer uma edição criminosa dessa fala e colocar nas redes sociais. Essa tem sido a prática dos conservadores e reacionários nessa casa. A prática da mentira, da calúnia, da deturpação. E isso não fica só entre os deputados conservadores. O próprio presidente dessa casa tem se comportado dessa maneira. O presidente dessa casa, que se acha sentado num trono de ferro que é eterno, esquecendo que numa democracia as cadeiras não são eternas, as cadeiras são só cadeiras, as pessoas apenas se sentam nela, os lugares não são para sempre, a democracia pressupõe a renovação. O próprio presidente da casa faz um trabalho, uma articulação política que promove a cultura do ódio, que reduz a empatia. Não só na maneira como ele pauta os projetos de lei aqui, mas o que ele vem fazendo fora daqui. Ele diz que desconhece, ainda assim ele pautou o Estatuto da Família. O Estatuto da Família é um projeto de lei que põe em segurança jurídica milhões de pessoas nesse país, porque as famílias que devem gozar da proteção do Estado não é só a família formada por pai, mãe e filhos biológicos. Há diferentes arranjos familiares. Há famílias monoparentais chefiadas só por mulheres e chefiadas por homens. Há famílias chefiadas por avós cujos filhos morreram e que criam os netos. Há famílias formadas por casais estéreis, há famílias formadas por casais que adotaram crianças, há famílias que nasceram do divórcio e formaram famílias estendidas, e há famílias homoparentais ou homoafetivas. O deputado Eduardo Cunha, que se acha um monarca,
diz que desconhece o Estatuto da Família, mas afirma categoricamente uma mentira acerca do meu projeto da deputada Érica Cocai, uma mentira que circula na rede social. A gente há de se perguntar se a pessoa que afirma isso, na condição de presidente da casa, para jovens que estão visitando a Câmara, não é a pessoa que está por trás das campanhas de ódio e difamatória e de deturpação do projeto nas próprias redes sociais. É dessa maneira que se constrói a cultura do ódio nesse país. Ele não é o único que tem recorrido à mentira. Ele praticamente tentou impedir esse seminário de acontecer. Esse seminário só aconteceu graças à tenacidade nossa. Nós tivemos que enfrentar os deputados conservadores dessa casa para conseguir aprovar na Comissão de Legislação Participativa, na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Cultura. Aliás, a Comissão de Ciência e Tecnologia não queria sequer que a logo da comissão fosse colocada no cartaz. O presidente da comissão não está aqui, não se fez presente. Isso é para mostrar para vocês que o discurso de ódio não está fora, está dentro, estimulado por essas pessoas. Mas o nosso compromisso é confrontar o ódio com o sentimento da empatia. Esse é o objetivo desse seminário. Nós queremos construir as pontes. Nós queremos dizer a essas pessoas que a gente não quer alimentar ódio. Nós queremos apenas fazer parte da comunidade de direitos na nossa diferença. A gente quer responder a tudo isso com alegria, com afeto, com empatia. Por isso mesmo, escolhemos Daniela Mercury para ser a convidada especial desse seminário. A trajetória de Daniela é uma trajetória de afirmação da empatia por meio da arte. A princípio, da empatia em torno da população negra, da cultura negra. Depois, a empatia em torno das mulheres. E agora, a empatia em torno dos diferentes arranjos familiares. Como diz ela própria numa das suas canções, alegria agora e depois de amanhã. Só com a alegria e com a empatia a gente pode responder à cultura de ódio que hoje está encarnada no presidente dessa casa e nos seus asseclas. Muito obrigado.